Olá, eu sou Andréia Pinto, criadora do Panificação na Amazônia, e na Semana do Pão Autoral eu vou te ensinar como se tornar uma autoridade fazendo pães autorais do zero. Desde 2012 eu venho trabalhando como docente na área de alimentos, na graduação, cursos técnicos ou simplesmente pelos apaixonados por panificação. Já são mais de 1.800 alunos formados e posso dizer com toda certeza que desses 1.800 alunos, 80% deles se destacaram na área de alimentos depois que conseguiram desenvolver suas receitas autorais, seus produtos autorais, o que os tornaram referência na área. E depois de anos trabalhando na área de alimentos, eu percebi algumas dificuldades que as pessoas têm em desenvolver seus próprios pães. Diante dessas dificuldades e alguns erros cometidos por esses alunos e até mesmo por mim, eu desenvolvi os pilares de decisão para a produção do seu pão autoral. E esses pilares te dão a segurança, podem reduzir até 99% a possibilidade de erros na hora de fazer seus pães autorais. E se você está achando que esse método é bom demais para ser verdade e que se eu cheguei aqui é porque eu sou professora, trabalho na docência, sou da área de alimentos, enfim, várias possibilidades realmente de acertos muito maiores, eu pensaria exatamente como você, porque realmente é difícil desenvolver, mas não é impossível. E eu falo que não é impossível porque eu já vi vários alunos meus conseguindo desenvolver suas receitas autorais depois de trabalharmos os pilares da produção dos pães autorais. Agora eu vou mostrar para vocês alguns resultados dos meus alunos que botaram esse método em prática e criaram seus pães autorais. Gente, e antes de começar a nossa aula, eu quero te contar um pouco como eu cheguei nesse método. E por que eu vou te explicar como eu cheguei nesse método? Porque assim como vocês, eu também, em muitos momentos, errei na panificação. E esses erros, eu posso dizer para vocês, eles são extremamente necessários. Porque naquele momento eu não tinha grandes orientações dentro da panificação. Então eu errei. E em cima desses erros vividos e esses erros assistidos que os meus alunos eu percebi eles cometendo na euforia de fazer seu próprio pão, eu percebi de que forma eu poderia minimizar. Fui pontuando os principais erros e em cima desses erros eu desenvolvi o método para desenvolver o seu pão autoral. E eu percebi que esses erros eram o que fazia com que os meus alunos parassem dentro da panificação. Esse medo os impedia de evoluir e até produzir seus próprios pães. Porque esse é o desejo de quem trabalha com a panificação, é produzir os seus pães autorais. E assim como vocês, os apaixonados pela panificação, em 2008 eu comecei a bater na porta de várias panificadoras desejando aprender panificação, porque até então não tínhamos tantas possibilidades. E aí eu comecei a trabalhar algumas receitas, a estudar o processo de panificação e desenvolver o meu trabalho. E dentro da panificação, quando eu comecei a trabalhar com as receitas, algo que me incomodava muito era simplesmente reproduzir receitas. Isso foi sempre um grande incômodo porque eu não me contentava em reproduzir. Eu queria fazer algo diferente. E foi quando me surgiu a ideia de utilizar os insumos amazônicos, porque eu moro numa região onde a gente tem uma fartura desses insumos. E eu vi a necessidade de colocar isso dentro da panificação. E no início eu errei muito porque eu não estava começando realmente com as técnicas devidas, com os conhecimentos devidos para reproduzir essas receitas. Mas diante desse desafio eu consegui e hoje eu tenho alguns pães autorais que vocês devem estar acompanhando. E a grande sacada que eu tive para reduzir os meus erros em até 99%, eu garanto para vocês que foi a partir do momento em que eu comecei a estudar os processos. Estudei o processo desde o início, envolvendo os ingredientes, pesagem, fermentação, tudo que envolvia a produção dos meus pães. E a partir desse momento, eu consegui desenvolver os pilares para desenvolver os meus pães autorais. E eu havia percebido que as pessoas, mesmo quando elas reproduziam as receitas à risca, ainda assim, elas produziam muitos erros dentro da panificação. E esses erros eles vêm porque na panificação, se você não entender do processo, você não consegue desenvolver adequadamente os seus pães. E foi quando eu entendi esses processos da panificação que eu tive a segurança em desenvolver minhas receitas. Foi quando eu tive a certeza do que eu estava fazendo. E se isso funciona para mim,
por que não funcionaria para outras pessoas que queiram também desenvolver seus pães autorais? E quando eu resolvi dividir esse método com outras pessoas e eles me falaram que eles conseguiram desenvolver suas próprias receitas, seus pães autorais e superaram todo o medo do erro, isso faz meu coração cantar de alegria. E se você tem interesse em fazer seus pães autorais, eu te convido a pegar um papel e uma caneta e a gente começar a anotar pontos importantes para esse passo. E aí você deve estar pensando, eu já faço pães, não preciso disso. Mas deixa eu te falar, a maioria das pessoas produzem pães de forma tradicional, ou seja, simplesmente reproduzindo receitas. E isso não traz dentro da panificação o que a gente chama de novidades. E essas novidades fortalecem cada vez mais os empreendimentos, as encomendas. Se você quer um destaque dentro da panificação, o efeito novidade é muito importante para que você estabeleça um destaque dentro dessa área. E o que é o efeito novidade? É a capacidade que algo novo pode despertar nas pessoas. Por exemplo, abre-se uma lanchonete nova em uma cidade. As pessoas já pensam em algo novo que aquela lanchonete vai proporcionar a eles. E a mesma coisa acontece quando você desenvolve um pão autoral. As pessoas sentem curiosidade, despertam interesse em conhecer esse produto que nunca tinha sido visto antes, que nunca tinha sido consumido por outras pessoas antes. E isso vai gerar muito mais interesse, porque é natural que o ser humano se interesse por coisas novas. Assim você chama atenção para o seu pão, gera um diferencial dentro do mercado. E como você vai fazer isso? Entendendo as técnicas de processo de panificação. E além disso, a partir do momento em que você desenvolveu os seus pães autorais, você protocola esse processo e nas próximas produções você tem a padronização desse produto. E é importante destacar que receitas autorais não são processos mirabolantes, receitas complexas. Na verdade, pães autorais é a partir do momento que você entende que você pode transformar aquele pão em detalhes às vezes muito simples, utilizando ingredientes que você antes não olhava. É um exemplo, eu participei de uma banca de TCC de uma aluna do curso de nutrição, onde ela produziu uma manteiga utilizando também o jambu. E a partir do momento em que eu vi aquela manteiga sendo apresentada naquela banca de TCC, eu já pensei ali em que pão eu poderia produzir com aquela manteiga, porque é algo que está fora da minha rotina, aquele tipo de produto, mas que eu posso utilizar dentro da panificação. Então a substituição de ingredientes, a mudança de proporções já são grandes avanços na obtenção de pães autorais. Você já deve ter provado, já deve ter visto alguns ingredientes que de repente nem passaram pela sua cabeça a possibilidade de desenvolver pães com eles. Eu já tive a oportunidade de ter contato com algumas pessoas que me apresentaram alguns produtos e pediram até mesmo para eu desenvolver pães com esses produtos. E nessas receitas, por exemplo, eu já desenvolvi pães com farinha de pupunha, farinha de castanha do Pará, e aí eu desenvolvi um grissínio com esses dois produtos, trazendo cor e crocância, né, além do sabor que eu consegui realçar nesses produtos. Já desenvolvi pães utilizando pirarucu defumado, e aí eu trabalhei mais a questão do recheio, o sabor que agregou a massa desse tipo de produto, que é um produto não tão comum. Utilizei também o abricó, que é uma fruta que pouquíssimas pessoas utilizam para desenvolver algumas receitas, principalmente na área de panificação. Confesso para vocês que eu ainda não havia visto ninguém produzindo pães utilizando abricó. Meu objetivo era trazer a cor do abricó para os pães e eu consegui isso. Se você acompanhar nos meus vídeos, você vai ver que tem um pão lá que eu produzi a partir dessa fruta e várias outras frutas que eu utilizei para transformar a massa. Não foi só a questão do recheio, foi a massa também. Utilizei açaí, utilizei essências, ervas, vários produtos que eu queria transformar, na verdade, a própria pupunha para fazer massa de pizza. O meu objetivo era transformar a massa, porque eu percebo que muitos recheios são destacados utilizando insumos diferenciados, mas que a massa às vezes ela continua naquela mesmice, aquele mesmo sabor, sem muito destaque. Vocês querem exemplos de impactos de receitas ou produtos autorais? Eu não estou ganhando nada para isso, mas existe um perfil dentro do Instagram, Kombu Produtos Amazônicos, que você vai lá e vê diversas receitas autorais sendo produzidas através de insumos amazônicos. Inclusive lá tem até um aluno meu que desenvolve alguns produtos a partir de matérias-primas amazônicas, que é o Léo Modesto. Se você for lá, você vai ver o quanto as pessoas se interessam e valorizam esse tipo de produção.
Gente, esse é um tipo de perfil que pode aguçar a mente de vocês em relação à criação de novos produtos. E apesar de eu falar para vocês que eu não estou ganhando nada, eu torço muito pelo sucesso desses pequenos produtores que trazem esses produtos diferenciados que de repente na sua produção lá, da sua panificadora, das suas encomendas, enfim, você pode desenvolver produtos porque hoje em dia o transporte desse tipo de produto está muito mais facilitado. E quem sabe não seria um produto para você incluir entre a sua linha de produção. E é esse tipo de pesquisa que eu vejo a importância dentro da transformação da panificação. É você saber em diferentes regiões do nosso país, esse país tropical, cheio de possibilidades de várias matérias-primas, é você pesquisar e de repente dentro da sua pesquisa de uma matéria-prima que você está no sul e pode comprar da região norte e fazer essa trocada, você vai desenvolver novos produtos ou vice-versa, você está na região norte e deseja importar um produto da região sul e assim a gente transformar e a gente criar possibilidades dentro da produção de pães. E apesar da criatividade ser um ponto extremamente importante dentro da panificação, e não só na panificação, em diversas áreas, é importante destacar que se você tem uma criatividade muito aguçada, enfim, que você consegue desenvolver possibilidades dentro da panificação, eu falo para vocês que quando você entende um processo de produção de pães, isso se torna muito mais facilitado. Eu vou falar para vocês algumas situações de pessoas que não entendem o processo de panificação e que cometeram alguns erros. Primeiro, a panificação, para ela ser muito mais uniforme, padronizada, ela necessita extremamente do processo de pesagem, que a gente chama na verdade de, alguns chamam de mise en place, pré-pesagem, enfim, mas que nada mais é do que a pesagem correta dos ingredientes. Algumas pessoas ainda trabalham com xícaras, colheres, não que esteja errado, mas em alguns casos, se você está fazendo aquela sua receita na sua casa e você tem aquela sua xícara, você tem as suas medidas em casa, mas você viajou para uma outra casa que são outras xícaras, outras colheres, isso também pode modificar a sua receita. Daí já começam pequenos erros. Eu falo que na panificação, a soma de erros te leva a resultados desastrosos. Então, se você já começa uma pesagem de forma incorreta e você leva para um processo de mistura inadequado, ou seja, eu coloquei muita água, eu coloquei pouca água, isso pode te atrapalhar na hora de repente de colocar um purê de batata, de uma batata que você, eu fui para um país e lá tinha uma batata e eu resolvi fazer um pão, ou então outra região, resolvi fazer um pão com aquela batata e você colocou aquele purê no momento errado. Você hidratou a sua massa e depois você colocou o seu purê e aquilo se transformou num grande mingau. Então são pequenos detalhes, né, dentro do processo que é importantíssimo que você entenda. Utilizo água gelada, utilizo água morna, o que é essa temperatura ideal da massa. Tudo isso são técnicas, são métodos que a gente utiliza dentro da panificação para minimizar as possibilidades de erro. Então, por mais que a criatividade ela seja muito aguçada, seja muito importante, ela só vai ser relevante dentro da panificação a partir do momento em que você entender o processo e souber utilizar essa criatividade dentro da panificação. Inclusive, para vocês terem uma ideia das dúvidas que as pessoas têm em relação à panificação, um dos vídeos que eu tenho que tem quase 4.000 visualizações é como o meu pão não murchar. Então eu entendo o quê? Que a partir do momento que esse é um dos vídeos mais assistidos, é porque as pessoas estão em dúvida de processo. Elas não estão com outras dúvidas em relação à panificação. Elas estão em dúvida em relação a isso porque um processo de murchamento de pão, por exemplo, é uma fermentação excessiva. Então eles não estão antenados à quantidade de fermento. Pode ser também a quantidade de sal, essa proporção, balanceamento de receita. Pode ser o tempo de fermentação. Pode ser a temperatura do forno, né? A temperatura ideal de assamento desse pão. Então podem ser várias possibilidades. Então eu vou fazer meu pão com os melhores ingredientes, utilizando a maior criatividade dentro da transformação dessa receita, mas quando chega no desenvolvimento desse processo, utilizar uma água adequada, a temperatura da água, que também é um dos vídeos que as pessoas procuram muito dentro da panificação, e isso te gera insegurança e você acaba trazendo uma receita e reproduzindo ao pé da letra e cometendo os erros que são comuns, porque se as pessoas estão, a maioria, errando a mesma etapa de um processo de panificação, porque a maioria das pessoas estão reproduzindo receitas. E como o nosso tempo está acabando, e nessa primeira aula da semana do pão autoral, eu te trouxe a importância de produzir o seu pão autoral, se tornar uma autoridade dentro da panificação. Na nossa próxima aula, a gente vai ver o passo a passo dessa transformação e vou mostrar para você como você pode se tornar uma autoridade dentro da panificação, criando seus próprios pães autorais. Enquanto isso,
Eu vou lançar um desafio para vocês e vou pedir que vocês deixem um comentário aqui embaixo falando de um pão com um ingrediente que vocês gostariam que tivesse. Então, seria aquele pão com aquela fruta que você tanto ama, seria aquele pão com aquela raiz, aquela batata que você tanto ama. Pense em um produto elaborado com esta fruta ou essa matéria-prima, enfim, que você tanto deseja que estivesse na panificação. Eu vou ler e vou responder cada comentário e de repente desses comentários já sai um novo pão aqui nessa nossa primeira aula. Agora, se você gostou dessa aula e quer seguir e acompanhar muito mais dos meus conteúdos, eu te convido a participar do meu canal Panificação na Amazônia, onde eu desenvolvo alguns conteúdos voltados para a produção de pães autorais. Até a próxima aula!